Olha aí, estamos gravando. Então, é isso, né? Sejam bem-vindos. A gente vai começar agora a sessão, essa sessão da tarde, o período vespertino aqui do nosso GTT. É um prazer receber todos vocês, rever os amigos aí, são 2h03. Agora à tarde a gente tem uma mesa temática, né? Intitulada Entre Cuidados e Controles, Tecnologia no Tempo Presente para uma Vida com Mais Ciência. Essa é uma mesa que vai tematizar, vai buscar tratar das possíveis relações entre as ciências humanas e sociais com as tecnologias no combate às desigualdades sociais em tempos de pandemia. Essa é uma mesa que a gente tinha previsto inicialmente a participação do professor Jean Segata, da URGS, convidado externo, né, um membro externo ao GTT, e que infelizmente não pode estar conosco essa tarde, porque ele, infelizmente, estava em viagem, né, em outro país, e o seu voo foi remarcado, né, imagino que pelo contexto da pandemia, e foi remarcado para a data, para esse exato momento. Ele deve estar voando agora, então não teve como estar conosco. Infelizmente, o professor Jean Segata teve que cancelar o seu compromisso conosco, né? Mas nós temos também, para nossa grata alegria agora hoje à tarde, a gente tem uma segunda convidada, que é a professora Liana, de Miranda, uma companheira do GTT, colega, que eu apresento logo mais, e a gente teria como mediador o nosso grande professor, doutor Giovanni de Moraes e Pires, que infelizmente foi acometido por uma doença, está se recuperando e não teve condições de estar conosco hoje, então fui convidado, né, a assumir o assento aqui do Giovanni, porque ele é insubstituível, não teria como substituí-lo. Então fica aqui o nosso carinho ao Giovanni, registrado também, e o desejo de melhoras e uma boa recuperação para ele. Dito isto, vou apresentar aqui a nossa querida Liana, nossa convidada, e logo mais pedir para que ela manifeste, apresente aí o seu slide, né, e a gente vai dando início aos trabalhos. A Liana, ela é jornalista publicitária, né, mas desde agosto deste ano, quando concluiu a licenciatura, tem orgulho de se apresentar como professora de educação física. Ela pesquisa temas sobre educação e tecnologias e uma perspectiva sociomaterial. E o mais importante, ela é mãe do Érico, uma criança de 3 anos que ama desenhos animados, sonha em ser bailarino. Então, esta é a Liana, está aí com a gente, já abriu a câmera. Liana, a gente tem, como dinâmica, né, a gente tem um tempo bastante razoável para a sua fala, né, acho que não será necessário qualquer tipo de controle quanto ao tempo. Nós temos aí uma tarde estendida, e na ausência do professor Jean Segata, você acaba tendo o tempo que lhe for conveniente, né? Mas a gente estima que a gente tenha um primeiro bloco que conte com a sua apresentação, e no momento seguinte a gente pode aí então estabelecer uma interlocução com você. Peço aos colegas do GTT que se manifestem por meio do levantar a mãozinha ali. Eu vou aqui mais ou menos organizando a ordem, se necessário for, das questões. Se tivermos muitas questões, a gente organiza elas em bloco, mas como a gente dispõe de um bom tempo, eu acho que talvez seja possível a gente ir fazendo realmente uma interação 1 a 1 ali, que vai ser bastante rica no final. Tá certo? Para os demais, é sempre bom lembrar, né, para que todos cuidem de, na medida do possível, manter os seus microfones fechados. As câmeras abertas são sempre bem-vindas para quem tiver uma boa conexão. Isso nos humaniza, nos aproxima. E a gente entende quando isso não é possível, né, ou mesmo não é conveniente. Então, sintam-se à vontade nesse GTT. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, Liana, Virgínia, Tédia, de Miranda, para que ela faça uso da fala e nos brinde aí com a sua apresentação. Liana, então, com você. Oh, que bom. Obrigada pela apresentação. A ideia dessa apresentação informal foi do Gil. Ele achou mais interessante a gente fazer uma coisa que quebrasse um pouco o gelo, né, da mesa. Então, eu pensei em me apresentar dessa forma, né? E aí o Diego achou bacana, todo mundo achou bacana, que bom. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês do GTT por terem me indicado para essa mesa, né? Já é uma baita de uma surpresa muito boa para mim. E eu tenho que confessar que depois que o professor Jean confirmou que não poderia participar, essa participação se transformou num desafio,
mas que eu acho que vai me dar um frio na barriga maior, porque falar com outras pessoas é sempre bacana, mas eu estou vendo tantos rostos conhecidos e tanta gente bacana e querida, né? Aqui Então isso estamos já em casa. isso já me dá uma baita de uma alegria, um conforto. Eu também fico muito instigada de pensar que eu estou debatendo com gente aqui que também pensa assim como eu, esse diálogo entre tecnologias e mídias e escola e educação, né, para além de um determinismo, de uma perspectiva instrumental, né? Eu até coloquei aqui um trechinho, né? Não pensam as tecnologias como salvadoras de todas as mazelas, né? Ou como nos quer fazer acreditar, né? Os reformadores empresariais da educação, como diz o professor Luiz Carlos de Freitas. Também quero agradecer o Diego, porque aceitar esse convite também me deixou mais tranquila depois que o Gil não pôde. Então, eu acho que vai dar tudo certo. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz, porque eu acho que a visualidade me ajuda no meu argumento, e aí, então, me ajuda a pensar junto com vocês. Espera aí. Compartilhar a Ok. tela. A gente fez um teste antes, deu tudo certo, né? Pois é. Tá Como chegando até pra o gente aí, carro Eliana. quebrou hoje, né? E aí, vocês estão vendo? Sim, já chegou pra gente aqui, eu consigo Que ver, se bom. os colegas aí puderem dar um confirmado, os que estão com a câmera aberta estão sinalizando ali que sim, no chat também. Então, Tá tudo bom. ok, Eliana. Deixa eu só botar um menorzinho aqui para poder enxergar. Então, a ideia, como o Diego falou na minha apresentação, eu estou, ultimamente, nos últimos 2 anos, me aproximando mais das abordagens ditas sociomateriais, né, da relação tecnologia-educação. Essa perspectiva surgiu no momento que eu fiz o meu pós-doutorado, que foi na PUC do Rio, final de 2019 e 2020. Então, a gente começou a questionar, eu entrei em um projeto maior, né, da professora Magda Pisquetola, que na época era professora da PUC, agora ela é professora da Universidade Tecnológica de Copenhague. E aí a gente queria questionar a ideia de inovação tecnológica na escola, né? Então, a gente se aproximou e vai se aproximando, né, da abordagem sociomaterial para pensar todas essas relações que acontecem nas escolas, esses emaranhamentos, né, como a gente está costumando dizer, de acordo com a lente do sociomaterialismo. Como um recorte, porque essa mesa ela é bem ampla, né, a ideia do entre cuidados e controles, né, eu achei bem amplo, assim, eu tentei fazer um recorte e trazer, então, a ideia de invisibilidade, né, visibilidade, diferença e agência. Como algumas pessoas devem conhecer, essa pergunta eu tirei de um textinho pequeno do Bruno Latour, em que ele pergunta, né, se questiona, como nós cientistas, né, podemos nos tornar realmente sensíveis, né, na nossa prática científica. Ele vai, o texto se chama Sensibilidade, né, uma tradução, e aí ele vai questionar isso e já dando uma primeira pista que é acabar com essa dualidade entre sujeito e objeto, né? Entre observador e observado. E isso vai fazer com que a gente comece a ficar sensível ao que acontece naquele ambiente. Claro que o texto fala mais do que isso, mas eu acho que essa pode ser uma pergunta disparadora para a gente pensar, então, o nosso fazer científico ali no campo da educação e nessa conjunção com as tecnologias. Então, já indo para o segundo slide aqui, eu trago essa imagem, talvez alguns de vocês já conheçam, eu sempre acho ela bem interessante, porque a gente está pensando, como a mesa propôs, desculpa, um tempo presente, né? Que tempo presente é esse que a gente está falando, quando a gente fala de educação e tecnologias? Essa imagem ela foi feita por esse artista Jean-Marc Coté, no final do século XIX, e aí foi proposto que ele pensasse, então, como seriam algumas áreas da atividade humana dali a 100 anos, então, nos anos 2000, né? Ele, então, pensou tem várias imagens interessantes, depois, se vocês buscarem, tem
a casa, o dia a dia da casa, cozinha, mercado, e uma delas é a escola. E aí, então, para ele, a escola do tempo futuro, pensada pelo tempo presente dele, né, seria assim, essa escola que tem a tecnologia aí atuando, né, mas presente, né. Vocês podem perceber, eu quero chamar a atenção e enviesar um pouco o olhar de vocês para essa imagem aqui, alguns detalhes que eu acho que chamam a atenção. Um deles é o lugar do professor continua sendo um lugar, apesar dele estar deslocado, né, ele continua sendo um pouco mais elevado do que os outros alunos, né, do que os alunos. E eu digo os alunos porque a gente pode perceber que só tem homens nessa sala, né? Então, nesse tempo passado, pensando o tempo presente ou o tempo futuro, né, ele imaginou... Peraí, esse barulho aqui, gente? Eu é que estou... Está dando um retorno na minha fala? Eu também estou ouvindo. Eu imagino que possa ser aí, ou então alguma interferência técnica. Não sei se o Ângelo consegue Não, ver para a gente aí. aqui estou bem isoladinha. Fugida do menino. Então, a gente pode perceber, então, que são só alunos, né? São todos homens. E aí, então, a gente tem esse professor que ele faz o que? Ele coloca nessa máquina o conhecimento, né? Insere o conhecimento que está nos livros. Então, a gente está ali na metáfora do conteúdo, né? Ainda. A máquina, a tecnologia, é essa coisa maravilhosa, essa caixa preta, que a gente não sabe como é que funciona, mas sabe que funciona, porque os alunos estão, de alguma forma, com a expressão de concentração, né? Estão concentrados, e ela está fazendo, então, o que ela foi proposta, sei lá, a fazer, que é transmitir essa informação do conhecimento. Então, mais uma metáfora aí, que é a do conhecimento quanto transmissão. E os alunos, né, com seus fones de ouvido, tal como eu, né, no meu tempo presente, estou parecida com eles ali, né. Outra coisa interessante da gente pensar, quando a gente pensa a inserção da tecnologia na sala de aula, desse tempo passado que pensava um tempo futuro, é a ideia de que tem uma mão de obra fazendo com que essa tecnologia funcione. Apesar de essa pessoa que está fazendo ela funcionar, a máquina funcionar, ela está bem quase centralizada, se a gente for passar uma regra dos terços ali, a gente vê ela meio centralizada na imagem, ela ao mesmo tempo está invisível, ela está apagada, porque ela não é o foco, né? Ela só está fazendo aquela máquina funcionar. E essa mão de obra é interessante da gente pensar, toda vez que eu penso nessa imagem, é que se a gente for observar, ele é um menino tanto quanto os outros. Só que ele é um menino que está excluído da possibilidade de estudar. Ele só pode fazer com que a máquina gire, né? Funcione para que os outros possam aprender. Ele está de calça comprida, né? Até uma outra vez que eu mostrei essa imagem, um professor de história falou, não, mas os outros também usavam calça comprida, mas eu acho que aqui tem um simbolismo da criança com a calça comprida e das outras de calça curta, né? Então, ele é a mão de obra que não pode estudar, mas que faz a máquina girar. E aí tem várias outras coisas que a gente poderia analisar e ficar horas aqui analisando, né, esse formato da sala de aula do futuro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando o Jean-Marc Coté ele pensa a escola do futuro, a partir do tempo presente dele, ele pensa a diferença pela tecnologia, mas ele não modifica tanto. E aí a gente pensando no nosso tempo presente agora, que escola é essa, né? Ou que inserção é essa da tecnologia? Ela não está tão diferente de quanto ele poderia pensar. Então, o tempo nesse futuro do pretérito, né? A gente continua o tempo presente se perpetuando, né? E continuando. Então, a forma de pensar a tecnologia aqui, da forma que eu concebi, né? Que talvez vocês possam concordar ou não, ela é um instrumento, mas, ao mesmo tempo, é ela que determina o futuro, né? Que essa sala de aula seja atualizada, inovada, né? E aí, então, eu penso que naquele momento e ainda hoje, a gente vive um paradigma determinista instrumental da tecnologia na educação. Como diz a professora Joana Pacheco, a própria tecnologia é o paradigma, né? Mas ela é pensada sempre num viés determinista instrumental. E aí, nesse viés determinista instrumental, ela é imbuída de uma neutralidade. Ela é um suporte à prática pedagógica, ela só é um apoio.
ela não está carregada, né, de intenções, de políticas, ela não é ela não é política, né? Ela é só um suporte, ela é neutra. Tendo isso como central, né, da neutralidade da tecnologia, ela também traz consigo a ideia de que ela é isenta. Já que ela é neutra, já que ela é só um suporte, ela também é isenta, né, de, de alguma coisa que ela carrega. Então, ela propõe uma universalidade. Então, eu posso, já que ela é neutra, isenta, eu posso usá-la de uma forma igual em todos os contextos e cenários. Então, ela traz em si uma universalidade. E uma intraoperabilidade. Esse termo, ele é bem interessante, ele é de uma autora chamada, eu não sei como é que fala, porque é holandês, é José van Dijk. Ela estuda a plataformização, né, digitalização, e ela tem um texto voltado para a escola, nesse cenário, ela é holandesa, no cenário holandês. E ela vai dizer que, e não por acaso eu escolhi esse símbolo, vocês podem se lembrar, é o símbolo do Google Sala de Aula. Não por acaso, essas grandes, né, corporações, quando vão para a educação, elas tiram o caráter de interoperabilidade, então, por exemplo, da possibilidade de todos nós operarmos aquela tecnologia, aquela plataforma, para intraoperabilidade. Só quem pode operar é o Google. Então, isso no texto que ela trouxe, que é bem interessante, ela mostrou que durante a pandemia, o contexto holandês que vinha já desde 2010, fazendo uma governança do uso das tecnologias das plataformas nas escolas, incentivando que empresas nacionais utilizassem e propusessem, né, de forma modular, né, cada uma com um objetivo, vídeo, sala de aula, né, a proposta de plataforma na educação. Com a pandemia, isso virou muito rápido. E aí o Google, ele rapidamente, no contexto holandês, ele tomou conta, assim como aconteceu muito no Brasil. Ele tomou conta do que seria a inserção, né, a digitalização da sala de aula, né, da escola. Então, ele propõe essa intraoperabilidade. E quando ele propõe uma intraoperabilidade, a gente só pode, né, só cabe a nós fazer o que ele nos possibilita fazer, né, dentro da sala de aula ali. Nosso fazer pedagógico fica moldado, né, pelo que ele propõe na ferramenta. Outra característica, então, dessa perspectiva é uma simplificação, então, a motivação, né, a motivação intrínseca à tecnologia. Eu coloco a tecnologia na sala de aula e isso já vai motivar toda a minha aula, os alunos ficam motivados, né, e aí a escola já se atualiza, já vira aquela escola do século XXI tão prometida, né. E a gente sabe que não é bem assim, que se fosse assim durante a pandemia, então a gente já tinha virado a escola que Jean-Marc Coté ali pensou. Então, a perspectiva instrumental e determinista, ela vem com um discurso, né, muito forte e imbuído, né, de valores que não querem se apresentar enquanto valores na tecnologia. E aí é que, então, a proposta de uma abordagem sociomaterial quer mostrar que não, existem valores aí, a tecnologia é política, sim, e aí como é que a gente pode fazer com que isso apareça, né, na escola e na educação como um todo. Então, eu acho que a gente está, a gente está pensando lá no futuro do Jean-Marc Coté, e pensando no nosso contexto hoje, do que a gente viveu depois da pandemia, e pensando que a narrativa, né, ou o discurso da perspectiva determinista instrumental da tecnologia, ele se mantém lá há 200 anos, ou até antes, né? Ele faz com que a gente viva sempre esse presente perpétuo, não muda. Então, nosso tempo hoje é o presente perpétuo. E aí, quando o discurso encontra todo aquele emaranhado do nosso dia a dia, né, e constrói uma realidade, a realidade vai ser diferente do que aquilo que propuseram, né, os empresariais, como diz o professor Luiz Carlos, na escola. Essa imagem é muito interessante porque ela diz muito para quem estava na sala de aula nesse momento de pandemia.
Então, colocar as tecnologias, ela é um apoio, ela muda, atualiza a sua aula, é um motivador. Acho que é isso que é a realidade, né? Então, muita gente se identifica. Eu trabalhei agora, no final do ano, numa escola de ensino básico em Florianópolis, como professora de tecnologias, né? Então, já na transição, ainda bem que eu não estava ali no ensino híbrido, mas ouvi muitos relatos assim, impressionantes, e o que eu vi realmente era isso. E olha que é uma escola que tem muito privilégio, ela é uma escola chamada ali em Florianópolis como uma escola do futuro, ao presente perpétuo aí, né? Mas então tem a questão da sala, eu trabalhava numa sala que se chamava Espaço Maker, né? Então, mas ainda assim a gente ouviu os relatos, eu ouvi muitos relatos, né? E de que é isso, né? É tudo ao mesmo tempo agora. E cabe ao professor manter essa atualização, cabe ao professor manter essa motivação, porque dentro de um paradigma determinista instrumental, a tecnologia é sempre boa e neutra, e tudo que vai contra isso é resistência. Então, o professor é sempre resistente, né? Então, o que eu estou propondo aqui? Esse é o nosso tempo presente, esse presente perpétuo, né? Que eu faço como ponto de partida. Eu estou pensando que existem outras pesquisas, existe gente pensando sobre isso, e outras abordagens que não a sociomaterial. Por exemplo, já existem debates na filosofia da tecnologia sobre os valores, né, da tecnologia ali no ambiente também da educação, né? Então, tem gente também se perguntando sobre os interesses, quais são os interesses que estão ali atrás, né? Qual é a confiabilidade, né? Principalmente, o Selwyn trabalha muito com inteligência artificial. E aí também, qual é o risco? E aí trazendo lá a Van Dyke que eu mostrei para vocês. Então, tem gente pensando sobre isso a partir de vários pontos de vista, a partir de várias perspectivas, né? A abordagem sociomaterial, ela vai ser apenas mais uma. E é a que eu acho que dá um passo um pouquinho diferente de abordagens, por exemplo, que trabalham com a tecnologia como cultura, que eu trabalhei muitos anos, né? E também trabalham a perspectiva complexa, que eu também já trabalhei e que eu acho que se entrelaça um pouco com a perspectiva sociomaterial, e apenas também as abordagens que trabalham com a perspectiva crítica, né? A abordagem sociomaterial, o que ela vai pensar, né, a perspectiva sociomaterial? Então, eu trouxe esses slides um pouco letrosos, né, como eu falei para vocês, ela ainda é um caldeirão de conceitos que eu estou me apropriando, né, e essa literatura geralmente é em inglês também, né, então, o que eu estou pensando é como é que a gente pode pensar ela aqui no sul global, né, então, isso é um trabalho de amanhã, já estou dando, uma dica para quem quiser assistir. Mas ela tem ainda esse viés muito que vem de pensadores internacionais. Já está chegando bastante aqui, já tem gente trabalhando com o professor Nelson Preto, então já tem grupos, o Diego mesmo me falou que está trabalhando com abordagem sociomaterial e alguns viés, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente começa a pensar também no nosso contexto. Mas o que é interessante nela? Que ela busca expor, por meio da observação de micropráticas, né, do cotidiano mesmo, do dia a dia ali, no caso da educação do dia a dia da sala de aula, né, o que as coisas fazem nas relações entre humanos e não humanos. E aí, não humanos, a gente está falando aqui das tecnologias, mas também todo o resto, né, os animais, as coisas, os objetos, tudo isso entra nesse emaranhado que constrói, então, a realidade. O que elas fazem? A ideia, então, é de uma agência. E aí, como diz a professora Magda, minha amiga, ela diz, essa é a grande novidade, né, da grande informação da perspectiva sociomaterial. Compreender que coisas, objetos, tecnologias não humanas, eles agem da mesma forma como nós agimos. Então, não existe hierarquia nessa ação. E aí as práticas de conhecer e ser, elas não vão ser isoláveis nessa concepção. Então, há uma ontoepistemologia. O conhecer e o ser, eles se constroem juntos e estão mutuamente implicadas, né? A agência, então, é uma questão de intra-atuação. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou intra-agindo, mais do que interagindo. Isso é uma outra grande informação interessante. Aliás, antes disso, eu esqueci de falar
existem, a perspectiva sociomaterial, antes de eu continuar, porque senão fica meio solto, a perspectiva sociomaterial ela é considerada um guarda-chuva. Ela cabe dentro dela, ou ela aceita, né, ou ela compõe dentro dela várias perspectivas outras que entendem, então, essas micropráticas e essa relação entre humano e não humano. Entre elas estão as práticas pós-humanas, perspectiva pós-humana, a própria teoria Torrede, né, que é teoria, entre aspas, e também os novos materialismos feministas e o ecofeminismo, por exemplo. Essa minha abordagem que eu trago aqui para vocês, ela está bebendo muito mais direto do novo materialismo feminista. E aí é de uma pesquisadora, principalmente, que é a Karen Barad. A Karen Barad é uma norte-americana, uma professora norte-americana, ela se intitula, né, como feminista, né, dos estudos feministas, mas ela é uma física, ela é da física, que foi estudar filosofia, então ela se apresenta como uma física filósofa. Ela tem conceitos muito difíceis da gente compreender, porque vem da física, principalmente de Niels Bohr, e aí, imagina, para mim sempre é uma complicação. Quando a gente fez grupos de estudo para entender, eu tinha que estar olhando na internet várias coisas, o que é, ai meu Deus, a partícula, a onda, a matéria, então essas coisas eu tive que rever. Mas essa dificuldade, por isso que eu falo, a gente está sempre construindo. Mas então meu olhar, né, ou essa minha lente que eu coloco, vem mais dos estudos da Barad, mas também bebe em todos os outros estudos que se emaranham com ela ali. Então, ela vai dizer, e ela tem esse conceito da intra-ação. Ela diz que quando estamos aqui juntos, reunidos, nós estamos intra-agindo e não interagindo. E qual que é a diferença? Quando a gente pensa a interação, a gente pensa que existiu um antes que vem aqui e são indivíduos que se juntam e aí cada um traz um pouco de si para construir essa realidade que a gente está vivendo aqui. Ela vai dizer que quando a gente se encontra aqui, nesse caso, nós estamos intraagindo, nós estamos penetrados um no outro, nós estamos emaranhados de tal forma que a gente perde um pouco as fronteiras. E aí, como diz a dona Haraway, né, as fronteiras não param quietas, né? Então, nesse caso, a gente está interagindo, a gente está construindo uma realidade aqui. Por isso, ela tem um conceito, né, que é a base do pensamento dela, do realismo agencial. A realidade, ela se constrói na interação. E aí, a gente só consegue, nessa interação, acessar o fenômeno. É um fenômeno que a gente está vendo aqui. A realidade em si, ela não é acessada. E por que é que a Karen Barad, ela vai colocar o acento nisso? Porque ela está pensando a ciência, ela está pensando a pesquisa. E ela está dizendo para a gente que, olha, quando o pesquisador entra no campo, ele muda tudo, ele se muda, ele não tem como dividir sujeito-objeto, porque isso é indivisível. Não interessa se é matéria, não interessa se é humano, não interessa se é animal. Então, essa ênfase que ela quer dar. E aí, quando eu estou intraagindo, eu estou penetrado em vocês e vocês em mim, a gente tem responsabilidades um com o outro. E aí também ela vai acrescentar mais uma palavrinha na ideia de ontoepistemologia, que é ontoética epistemologia. Então, nessa construção mútua, a gente tem, inegavelmente, não tem como se livrar disso, responsabilidade um com o outro. Então, essa é a ideia da Barad sobre a perspectiva sociomaterial, pensando, então, o fazer científico, o cientista. Né? Aquilo que o Latour colocou lá na pergunta inicial que eu trouxe para vocês. O se fazer sensível é entender que a gente está sempre interagindo, construindo realidades de forma mútua e ontoético, epistemologicamente. Tudo isso é muito, muito novo, muita informação, mas é o que a gente vai pensando e nos ajuda a pensar melhor a educação e as tecnologias. Pelo menos tem me ajudado. Aí aqui, então, eu trago para a educação algumas questões que... Bom, a Barad ela não está falando de educação, ela está falando da ciência como um todo, mas tem já pesquisadores que falam especificamente sobre o campo da educação.
E a gente também já falou sobre ele, num texto recente que a gente publicou na revista Learning Media and Technology, saiu esse ano, e uma tradução saiu também no livro pela PUC. Então, a gente traz toda essa perspectiva pensando na educação. Ela vai dizer, no campo da educação, vai contestar a agência humana como o fator único para qualquer processo pedagógico. Então, a agência humana não está hierarquicamente acima de outros elementos que estão ali nessa interação. Isso começa a clarear um pouco quando a gente pensa tecnologia, a dificuldade que é, às vezes, usar as tecnologias na sala de aula. E, por exemplo, quando a gente está aqui, ou a gente está na sala de aula, é sempre um projetor que não funciona, ou a internet que cai, ou, sei lá, o computador que dá pau na hora, e a gente pensa, putz, tem, né, acontecer isso logo agora. E a gente começa a pensar, bom, é a agência, né, da tecnologia, é a forma como a tecnologia está se mostrando que ela tem agência, sim. E no processo pedagógico isso é bem interessante da gente entender. Então, criticam a invisibilidade dos artefatos materiais e do corpo. A gente também está pensando o corpo nessa materialidade ali, né? Ele também está agindo e ele também está sendo construído por esses discursos. Ele também é materialmente e discursivamente construído, né? No processo de ensino-aprendizagem. Então, já pensando no fazer mesmo científico ali, vai dizer que operam como dispositivos de sensibilização. E essa ideia de dispositivos de sensibilização, ela vai justamente contra a ideia de que essas são teorias. É por isso que a gente, quando diz teoria Torrede, a gente não está falando de uma teoria em si, a gente está falando de dispositivos de sensibilização. Ela tem propostas para que a gente possa pesquisar aquele campo, mas sem se constituir como algo rígido, como algo que precisa ser testado, né, como uma teoria. E aí essa ideia de dispositivos de sensibilização é de um professor que trabalha diretamente com a teoria Torrede e trabalha dentro do campo que se chama Science and Technology Studies, que no Brasil a gente fala um pouco de estudos sociais da ciência e tecnologia, mas não é lá tão a mesma coisa. E aí ele vai propor, então, que a gente pense em dispositivos de sensibilização. Quando a gente pensa para além de uma teoria, a gente também, e como dispositivo, a gente está podendo se inserir nessa interação que ocorre num campo de pesquisa. Né? Ela não é uma teoria dura que começa antes e que só tenho que aplicar lá no meu objeto que vai ser observado. Não. Eles são dispositivos ali nesse emaranhado que ocorre. Né? E o foco está no como. Eu tenho que mostrar, então, como essas tecnologias agem, como essa diferença aparece, né? Porque o foco na diferença também é muito interessante. E aí é que está uma grande dificuldade, porque primeiro a gente tem que entender, conceber que as tecnologias agem, que não é uma coisa tão fácil. Outra coisa, então, é ir lá no campo e participando dessa interação, perceber a diferença, a informação que surge nesse emaranhado que se constrói, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Não é uma coisa simples, ainda mais quando a gente já vem, de alguma forma, formatado no fazer científico, que está pautado na dualidade sujeito-objeto. Essa é só pensei algumas características, tá? Para pensar na educação aqui. E aí, a Karen Barad, ela vai trazer uma possibilidade de metodologia, que é o que ela chama de metodologia difrativa. Não foi ela que inventou. A primeira a pensar nisso é considerada a dona Haraway. Ela já traz a proposta da difração enquanto metodologia. O que é a difração? A difração é um fenômeno físico em que a gente pode pensar em ondas. As ondas vêm, né, no seu fluxo, e quando elas encontram um obstáculo, elas se transformam em algo diferente, outras ondas que seguem outros fluxos. Então, a difração, quando ela vai a campo, ela quer ver essa diferença de um fluxo quando bate no obstáculo. E o obstáculo talvez possa ser a gente, ou pode ser a agência da matéria, ou pode ser a agência da tecnologia. E aí tem que ter uma sensibilidade, como diz o Latour, para poder observar isso.
Não é fácil, tá? Porque eu já tentei. E aí eu vou trazer amanhã de novo para ver se convence, tá, gente? A metodologia difrativa também não é um conjunto de ferramentas que enquadram ali ou que deixa uma receita para que a gente possa fazer essa análise no campo ali, com base no novo materialismo, nas perspectivas sociomateriais. Ela é uma possibilidade. Então, a difração como metodologia, né, ela propõe um modo de consciência e pensamento mais crítico e atento à diferença. Isso porque, quando a gente está prestando atenção nesse emaranhado, a gente também está pensando os valores que estão embutidos ali, o discurso que se sobrepõe naquela relação, e a ideia de relação é sempre muito importante também, né? Então, para poder perceber essa diferença que emerge. E a ideia de emergência que vem da teoria da complexidade é muito importante aí também. Ela também é uma ferramenta de pensamento para análise, né? Ela nos ajuda a pensar de uma forma diferente para observar essa diferença. Como diria o Gregory Bateson, a gente precisa ir para campo e buscar informação. E a informação é o quê? É uma diferença que faz diferença. Isso não ajuda em nada, né, gente? Se a gente quer alguma coisa fácil para ir a campo e operacionalizar, mas faz com que a gente pense, comece a se sensibilizar mais com uma ciência diferente, né? Então, eu estou sempre sintonizada com as diferenças, né? Ver e pensar de forma difrativa implica um engajamento, e aí, mais uma vez, a responsabilidade tem que estar presente nisso aí. A gente não pode se considerar como como um sujeito neutro, ou como observador neutro naquele campo, né? Então, a responsabilidade sempre presente nesse fazer científico. Quando a dona Haraway ela pensou a metodologia difrativa, ela traz justamente como uma contraposição à metodologia reflexiva, a reflexividade, né? Então, aqui eu trago só para a gente pensar. Ela vai dizer que a diferença da difração para a reflexão está na diferença, na ideia de diferença. Quando a gente faz uma reflexão, a gente está partindo para um jogo de espelhos. A gente está olhando para mais do mesmo, a gente está refletindo. Porque o fenômeno da reflexão é isso. É uma reflexão que só reflete o mesmo. E aí a dona Haraway traz, então, a difração, porque a difração ela só ocorre se houver aquele obstáculo que faz com que emerja a diferença. Então, eu saio desse jogo de espelhos e vou buscar realmente a diferença por meio da difração. Eu tenho que chamar a atenção de que a dona Haraway ela não abandona a reflexão, não, tá, gente? Não é alguma coisa que ela só chama a atenção para essa possibilidade da difração. E aí a Karen Barad tem essa que eu pensei lá no livro dela, né? Esse trecho que ela diz que difratir, né? Até a conjugação do verbo é difícil, né, gente? Difratir, eu sempre difratir. Engajar-se de forma difrativa com os textos e tradições intelectuais significa que eles são lidos dialogicamente. É um através do outro. É uma intra-ação de leituras, de textos, né? Para gerar resultados criativos inesperados. Então, a gente está ali se emaranhando também com os textos, está se emaranhando também com os dados. E aí, já passando, então, para a metodologia de análise, né? Esses dados, eles também vão ser feitos e refeitos no momento em que eu vou trabalhar com eles, porque a gente vai, mais uma vez, construir ali um emaranhado com aquele objeto que é o texto, né? Tudo isso é um monte de informação que eu trago para vocês aqui, que eu acho que vai dar um caldo bom para a gente falar um pouquinho mais. E, como eu falei para vocês, quando a gente ensina, quando a gente fala sobre ela, a gente aprende mais. Eu espero aprender mais um pouquinho com vocês. Aqui no próximo, eu só vou trazer para vocês pensarem um pouco a partir da pesquisa que a gente fez, em que a gente pensou, então, como essa materialidade ocorre numa sala de aula, por exemplo. No caso, a sala de aula era uma sala de aula à distância, online, numa pós-graduação lá da PUC do Rio, em que a gente propôs que os alunos, então, externalizassem, falassem o que eles achavam, como é que eles achavam, né, que como é importante que a tecnologia estava agindo naquele momento ali da aula, né?
Então, alguns pontos que apareceram e que depois eu utilizei para também observar outros emaranhados, né? Que é a materialidade do digital. Então, tem uma natureza incorporada do envolvimento com dispositivos, objetos físicos, espaço, e também existe uma performatividade desse falar para a tela. Então, essa tela não está neutra aqui, né? Ela não tá aqui, ela está agindo comigo, tanto que a ideia de fadiga do Zoom, ela vem por essa presença constante, né, da tela, e essa performatividade constante que a gente acaba mobilizando para poder comunicar, né, através do digital. Então, a ideia do digital como algo imaterial, quando a gente começa a pensar a agência das tecnologias, por exemplo, ela é posta em xeque. Então, a ideia de que a gente quebra, né, o tempo e espaço, em que tudo a gente pode por esse digital, né, que não tem limites, ela é, como diz a professora a Leslie Gurlé, ela acaba se transformando só num devaneio, ela fala devaneio neoliberal, de que a gente pode tudo a partir da tecnologia digital. Não, a gente não pode, e a gente vê no nosso dia a dia que a conexão atrapalha ou ajuda, ela age, o computador, né, ela também age de uma forma, a forma como eu estou sentada aqui, ela vai modificar essa nossa interação. Então, traz uma materialidade para o digital que muitas vezes não é questionada. Então, como continuidade, não tem essa ruptura mesmo espaço-temporal, né? O envolvimento está sempre situado, né, num local específico, não tem como eu fugir disso, né? Eu posso estar em casa, eu posso estar no aeroporto, eu posso estar na rua, eu estou situada em algum lugar, né? E aí, a partir desse lugar, a gente está se construindo nesse emaranhado nesse fenômeno que está surgindo aqui. E o corpo e a matéria importam, né? Então, questiona a ideia de que existe de que as práticas corporais e a localização física não são importantes para o ensino da aprendizagem, né? Principalmente no caso das escolas, né, que ocorrem digitalmente. Então, se tem como por dado de que o ensino-aprendizagem vai ser muito melhor, né? É mais um discurso, né, que vem ali do campo neoliberal na educação, né, desses empresários da educação, principalmente no Brasil, né? Eu proponho, então, que os alunos utilizem o Google Sala de Aula, e aí a aprendizagem vai ser incrementada. Isso aí ecos, né, desse pensamento determinista que eu falei para vocês, que está construindo nosso tempo presente aqui. E aí, como uma provocação, e já encaminhando para o fim, o Diego não me falou nada do tempo, e eu estou bem falando, eu quero que vocês pensem um pouco ali e olhem ao seu redor, né? E aqui, olhando mesmo para o seu lugar, pensar como as tecnologias digitais estão atuando aqui nessa mesa. Porque nosso emaranhamento, né? É difícil porque eu sempre penso em falar em entrelaçamento, mas tem uma diferença aí. Mas essa nossa relação aqui, ela está sendo construída, sim, pelas tecnologias, pela agência das tecnologias, as que estão aí, as que estão aqui, as que estão também nessa infraestrutura toda que a gente está utilizando aqui. Eu aqui, só para dar um start, tem uma gambiarra gigantesca atrás de mim, que vocês não acreditam, porque eu estou na casa da minha mãe, e aí eu tive que puxar um cabo de rede lá do outro quarto, para não ter risco com a internet, já pensando que a internet poderia cair, a porta não fecha direito, e aí a porta está meio aqui aberta, meio fechada, a cadeira é muito alta para mim, então tem um monte, né, de outros elementos, ainda além já das tecnologias digitais, né? O meu carregador está aqui em cima, super quente já, eu estou morrendo de medo porque tem um monte de enfeite de Papai Noel aqui do lado, mas é assim que as tecnologias elas estão atuando, né? Então eu estou percebendo nessa diferença aqui, como é que elas estão atuando. E aí vocês olhem ao redor e se quiserem comentar, sejam bem-vindos. Aqui para a gente chegar no final, e aí retomando a ideia de sensibilidade do Bruno Latour que eu trouxe lá no começo,
Eu pensando sobre essa mesa, eu falei para algumas pessoas, fui fazer um concurso para professor temporário na prefeitura de Florianópolis, e aí finalmente eu pude assistir uma mesa, né? Porque é uma coisa rara na minha vida com a criança de 3 anos. A gente, na era das lives, eu não conseguia assistir quase nada. Mas aí eu estava sozinha, né? E aí eu consegui assistir, e era uma live maravilhosa com o Ailton Krenak e o Muniz Sodré, fechando a Flip. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Até virou um retou ali no Twitter, né? Que o Krenak, entre tantas coisas maravilhosas que ele falou, ele disse que, quando perguntado o que a gente aprende com a pandemia, ele disse que não aprende nada com a Covid, porque é difícil a gente aprender alguma coisa com aquilo que vem matar a gente, né? A única coisa que ele aprendeu foi correr, então. Então, essa é uma ideia ocidental de que a gente tem que aprender com que nos machuca, né? Ou com aquilo que nos fere. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente terminar, é que ele vai dizer que os antigos diziam que quando a gente bota um mastro no chão para fazer os nossos ritos, aquele mastro marca o centro do mundo. Claro que eu lembrei logo da casa. É maravilhoso que o centro do mundo é em tantos lugares. Imaginar cartografias, instituir cartografias de camadas de mundo, onde as narrativas são tantas e tão plurais, que nós não precisamos conflitar uns com os outros quando evocamos a fundação de mundo. Então, no seu pensamento dos povos tradicionais, ele vai já pensar em camadas, né? Nas interações, e aí na ideia das ondas que a Karen Bará traz ali na difração. Então, esse pensamento, essa sensibilidade, ela já existe, né, nos povos tradicionais, essa inseparabilidade de objeto e sujeito, que é tão artificial, ela já existe para os povos tradicionais. Então, cabe a nós, enquanto cientistas, trazer mais essa sensibilidade para cá, né, como se existisse cá e lá, mas se nos tornarmos mais sensíveis, né? Deixa eu ver, é isso, gente. Falei pra caramba. E aí, deixa eu parar aqui. Agradeço muito aí a atenção. Era isso. Vamos conversar mais. Ok, obrigado, Liana. Ótimo, né? Eu quero te tranquilizar que você falou dentro do tempo. Mas, primeiro, te parabenizar pela fala, né, pela contribuição conosco, né, pelas provocações, pelas difrações que estão sendo disparadas nesses momentos, reverberando aqui em todos nós, né? E eu, particularmente, fico muito lisonjeado, né, na sua fala, porque também é um objeto de estudo que me interessa, né? E o Percy diz que o pensamento não está em nós, nós é que estamos no pensamento, acho que estamos nos conectando nesse fluxo, né? Mas acho muito interessante que esse debate sociomaterial venha se apresentar a nós, né? Porque é algo que já está presente no campo da comunicação com alguns dos seus representantes, né? Não de forma hegemônica, mas já está presente em alguma medida, né? Sobretudo o grupo do André Lemos na Bahia, o próprio pessoal da URGS, né, discutindo isso, Rio de Janeiro, Brasília, acho que BH também, né, temos muitos representantes. No campo da educação, as perspectivas neomaterialistas ainda são uma novidade. Recentemente saiu um texto de uma orientanda do Nelson Preto, né, de certa maneira também trazendo isso para nós. E na educação física, penso que é algo de muito frescor, né? Não é um tema com o qual ainda estamos acostumados, né? E para nós é uma provocação, para todos do campo da educação, uma provocação muito grande pensar a agência dos objetos, né? Ou pensar a agência dos não humanos, ou pensarmos que não somos nós esse lugar, esse ponto central de onde tudo emana, né? Mas sempre esse conjunto de relações, né? Esse conjunto de feixes, de associações diversas que vão se produzindo, né? Que, pelo menos na perspectiva do Latour, que eu tenho lido nesses últimos 2 anos, né? O Latour diria que jamais existiu humano sem tecnologia e, né, nunca houve um momento em que a humanidade não foi tecnológica, né? Então não haveria essa dualidade mesmo. Estão sempre agindo de forma hibridizada com os entes tecnológicos. Me lembro muito até do Sérgio Dorensky, meu colega aqui, que adorava, né, citar ali a abertura da Odisseia
né, 2001, Odisseia no Espaço, com aquela cena icônica, também muito já manjada, assim, né, mas que diz muito, né, aquele hominídeo que pega o osso, né, e é a partir daquele momento em que parece que nos humanizamos, né, ou seja, na medida em que transformamos a natureza, nos hibridizamos com aquele osso, né, e aquilo reconfigura todo o cenário, todo aquele hominídeo e também tudo ao entorno, né, acho que muito válida essa ideia de uma intra-ação que se constitui entre nós e outros agentes, né, diversos, entre os agentes não humanos, os objetos técnicos, né? Então, muito interessante, fico lisonjeado, parabenizo e agradeço em nome do GTT, né? E gostaria, claro, sem me estender muito, né? Não sou aqui o interlocutor, né? Mas gostaria de abrir, então, o espaço para que os colegas possam comentar, se inscrever. Vou dar aqui uma rápida olhada no chat, né? Mas então abro a nossa plenária aí para que a gente possa conversar com a Liana. Quem quiser se inscrever, fique à vontade. É muita informação, né, gente? A gente fica pensando. Até hoje eu estou pensando. Desde a primeira vez que eu li, eu estou pensando, até hoje. O Silvan já levantou a mãozinha, né? Temos ali já um abre-alas, né? Então, Silvan, fica à vontade, né? Eu acho que o tempo está a nosso favor hoje. Também não temos aqui uma intensa manifestação de imediato. A gente sempre precisa de alguém que venha ao primeiro plano, né? Mas enquanto a gente vai elaborando, decantando também um pouco de tudo isso. Mas fica à vontade, pode encaminhar essa questão. Valeu, Dieguito. Lia, que bom te rever, né? Ainda que desses modos, né? Mas e te ouvir também, né? Depois das nossas conversas de café, né? Pela UFSC, agora a gente poder conversar de novo, enfim, sempre bom. Boa tarde, né? A todas e todos que estão por aí. Estou meio correndo, né? Entre os corredores digitais do Combrace, mas consegui, né? Ficar por aqui, ouvir ali. E, assim, para também não me estender muito, né, não me prendendo exatamente, né, mas eu acho que a ideia de cartografia é algo que a gente vem conversando, né, há algum tempo, inclusive lá na Pomídia, né, nos tempos de pós-graduação ali, muito mediados pelo Barbeiro, né, pelas ideias de cartografia do Barbeiro. E mais recente eu venho assim acompanhando, lendo, né, tentando dar conta do ritmo acelerado, né, das teorias, algumas ideias do Omar Rincon, que tem trabalhado ali com a ideia de mutações culturais, né, que é um pouco há controvérsias, né, eu sei que há críticas a esse conceito, mas eu acho que vai muito nessa linha, né, do que você comentou, desse sentir e perceber, né, essas agências, né, cotidianas, né, da tecnologia, não, né, da comunicação de um modo geral também, né, no cotidiano, assim. Talvez até saindo um pouco de uma perspectiva um pouco mais estruturalista, né, para uma perspectiva mais pós-estruturalista, mas assim no sentido de talvez desenvolver mais, né, algumas reflexões a partir dessa ideia das cartografias e dessa descentralização ou recentralização, né, que se traz a partir do Krenak, porque acho que a proposta do Omar, né, não é a ideia que você fale do Omar Rincon aqui, né, você não veio com essa proposta, mas é que me remeteu ao conceito, né, de mutações culturais, que num primeiro momento, até conversando com o Cris, a gente falou, isso parece que sabe, esses neologismos assim um pouco forçados, né? Era mediações, agora é mutações culturais, né, da comunicação. Mas acho que de algum modo passa por aí, assim, né? A gente vem se aproximando dessas discussões das linguagens, né? Olha, quem sabe a gente parar de discutir a questão sociotécnica, né? Mas discutir linguagem, mas eu acho que, como você falou, também não é assim abandonar completamente, né? O sociotécnico, porque ele está aqui, minha mesa, né? O que
teoricamente deveria ser, né, a provocação que você fez, talvez uma mesa com algumas coisas de trabalho, né, de professor, que teoricamente seria trabalho de professor, né, alguns textos, alguns livros, alguns cadernos. Tem um monte de fio aqui, sei lá quantos fios tem na minha mesa, atravessados, alguns esquentando, né, e ocupando boa parte da minha mesa, né, porque é uma tela, um computador, é um teclado, é um fone. Então, essas mutações, né, como que, do ponto de vista educacional mesmo, né, acho que também é um dos nossos focos, a gente lidar, né, com essa nova cartografia, né, ou essas novas cartografias, e do ponto de vista da educação física, né, eu acho que muitas vezes, né, pelo menos para mim que estou há pouco tempo na educação superior, a gente tenta segurar um pouco a ânsia, né, dos alunos, dos professores em formação inicial, mas eles ficam sempre nessa. Tá, professor, mas né, dá uma concretude disso, né? E aí a gente tem que ficar desconstruindo. Olha, a questão está exatamente na não concretude, muitas vezes, né? Porque é a situação quem vai apresentar, né, a demanda. Então, enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, né? Era mais uma provocação aí para poder te ouvir mais, tá? Obrigado. Eu respondo, Diego? Eu acho que sim, Respondo, porque neste momento, pelo menos, não temos nenhum outro inscrito. Se a gente tiver um fluxo de inscrições, a gente poderia organizar de uma outra forma, né? Neste momento, acho que a gente pode ir fazendo aqui uma troca conforme elas forem surgindo, as questões forem, os comentários forem surgindo. E se alguém já quiser ir se inscrevendo, por favor, já se anuncie aí gentilmente. Ou pelo chat, ou pelo recurso da mãozinha que fica aí nos reactions. Na verdade, não é uma resposta, né? Porque a gente vai conversar aqui, até porque eu não conheço esse conceito de mutações culturais, mas imagino que esteja porque estamos vivendo esse momento de um chacoalho geral, né, dessas nossas certezas, e principalmente das dualidades. Então, imagino que quando ele fala de mutações culturais, ele está também pensando outro binômio que também tem que ser questionado, que é o de cultura e natureza, né, que também vem aí, né, em todo esse questionamento quando a gente questiona sujeito-objeto. Então, a cultura não se separa da natureza ali. As duas emergem, são construídas, né? E aí eu fiquei pensando no conceito, não, falando das cartografias, né? Só voltando aqui, a ideia de construir mapas é muito, muito interessante para pensar, então, para mim, né? Que eu fico pensando, existem, né? Metodologicamente, essa ideia de mapear essas diferenças, né? Que aparecem nas difrações. Então, mapear é uma possibilidade de ferramenta, vamos dizer assim, ali no campo, e que está sempre sendo mobilizada, né? A ideia da etnografia também não tem como, quando a gente está falando de micropráticas, a gente não tem como não utilizar uma etnografia. Agora, eu gosto muito da ideia de cartografia, e principalmente quando eu estou pensando, começando a querer pensar esses novos materialismos, né, ou esse sociomaterialismo, a partir do nosso olhar, né, aqui. E eu não podia também pensar a partir de outro olhar, porque uma das minhas lentes que eu coloco ali é da comunicação, né, sou da comunicação primariamente, então Martim Barbeiro está ali me constituindo, né. Então a ideia da cartografia eu acho fundamental também para a gente pensar esse exercício que a gente faz um pouco de olhar o que está aqui, a gente vai meio, né, mapeando, né. E aí a provocação é pensar sempre que o mapa não é o território, como disse o Kosbinski lá, né, na época da cibernética. Mas interessante a ideia de mutações culturais, se ela for pensada, e deve estar sendo pensada, como a não dualidade com a natureza. E aí tem um conceito do Eduardo Viveiro de Castro, né, que é um antropólogo, né, que ele vai dizer que a gente não tem mais que pensar em multiculturalismo, mas sim em multinaturalismos, né. É claro, eu vou só... Por isso que eu queria muito do professor Jean, porque eu gosto muito da ideia da antropologia, mas sei muito pouco ainda, né? Quem sabe um dia vai fazer um curso, quando tiver mais daí. Mas a ideia dessas mutações, eu acho que na antropologia
ela também é muito presente, né? Mas é bem interessante. E que bom que vocês estão pensando assim. Saudade do Cris, viu? Fala para ele. Tá, ok. Mais alguém, pessoal, desse seleto grupo de estudiosos da mídia que está aqui conosco essa tarde? Deixa eu ver aqui nos meus participantes aqui, se tem alguma mãozinha levantada, não. No chat as pessoas estão te parabenizando, Liana, né? Houve uma disputa aqui sobre o centro do mundo, né? As pessoas, o Krenak realmente afetou as pessoas aqui no nosso grupo, né? E então a gente, né? O Silvan está colocando ali também do mapear e agir metodológico, didático, pedagógico, né? Tá legal. Eu vou aproveitando aqui, né? Esses interstícios, né, esses intervalos da emoção, enquanto o pessoal vai elaborando, né, e vou brincando, né, conversando com você, né, Liana. Mas eu fiquei, né, achei muito interessante, né, essa imagem que você trouxe, resgatou do Coté, né, que tem aquele garoto, né, que você destacou muito bem, né, quase que centralizado e invisibilizado, né, e que naquele momento eu não imaginava como essa figura humana, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que eu tenho aprendido com os estudos neomaterialistas aí da comunicação, né, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é essa ideia da gente compreender ou a gente rever essa metáfora constituída muito fortemente da imaterialidade da rede, né, e do digital, né? Porque e desse elemento de potência quase que num primeiro momento, né, emancipatório, né? Quase que como que essencialista, né? Tinha ali uma essência emancipatória, Pierre Levy e tudo, né? Todos nós vimos ali no início dos anos 2000, né, a web surgindo como uma potência onde as vozes todas estariam, né? Sobre se estávamos desterritorializando o corpo, se o corpo estava se desmaterializando e assim por diante. Hoje a gente começa, né, nos últimos anos, muitos autores no Brasil e no mundo, né, a questionar essa imaterialidade. Você citou a Van Dyck, que é uma pesquisadora que eu acho muito interessante sobre a plataformização, e ela mesmo vai questionar muito intensamente, né, essa questão material das redes, né? A nuvem não é nuvem, né? A nuvem é um vasto data center no Vale do Silício, nos desertos do Atacama, na Irlanda, num monte de lugar, causa um impacto ambiental tremendo, né? Tem cabos, a internet tem cabos subterrâneos aí afetando o fundo dos oceanos, mobilizando todo o ecossistema, né? Então, estarmos aqui nos comunicando neste momento é constituído de uma materialidade e, em alguma medida, a gente, eu acho que deixou de olhar um pouco para esse elemento, né? E o que eu pensei com a imagem do Coté, que é aquela imagem do menino muito explícita mexendo a máquina, que eu acho que se diluiu muito, né? Porque hoje, quando nós estamos aqui no Zoom, nós não sabemos, a agência não está só em nós aqui, né, que estamos com as câmeras abertas ou fechadas, neste momento só em mim, né? Há também aqui a plataforma Zoom com seus termos de uso, né? Você fez aquela provocação, vamos pensar como é que isso nos reconfigura, né? Eu usaria essa palavra, ou nos reagrega, né? Então, há toda uma mudança aqui, né? Quando eu discuti isso muito com os meus alunos. Estarmos no Zoom já embora estejamos numa plataforma de videoconferência, não é a mesma coisa que estarmos no Google Meet, que é muito diferente de estarmos no Jitsi, né? Veja aí, muitos de nós ali no GTT estávamos, o Zoom! Porque não é aquela com a qual temos familiaridade, muitos de nós, né? E isso vem reconfigurar as nossas possibilidades comunicativas. E se formos pensarmos na educação e na educação física, também vai reconfigurar as nossas práticas educativas, né? Veja que o professor não fica mais no centro, ele se torna um quadradinho. Dependendo no Zoom, cada um pode manipular esse layout, né? Para mim, você está ao centro, eu estou acima, né? Antes o professor tinha um poder. Então, nós mudamos a dimensão espacial de uma sala de aula, né? O professor ficava à frente, mais alto e ao centro. Agora não, o professor pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar apagado, né? Pode estar em qualquer outro espaço, né? Entre tantos outros. O aluno ganha um poder que antes ele não tinha, ou pelo menos é reconfigurado. Antes o aluno não podia simplesmente fechar a câmera, né? Agora ele fecha a câmera e a gente enlouquece do lado de cá, né? A gente fica assim, e aí, o cara tá ali, não tá? Aí a gente quer... Então, perdemos essa dimensão de vigia, né? De que o Foucault trazia para a educação, a vigiar.
O Dema tá punir, né? Mas o vigiar ficou muito mais difícil, porque a gente não sabe quem tá, quem não tá. De vez em quando acaba a aula, aí você vê que fica umas 3 câmeras ligadas, lá você fala, e aí, vocês têm dúvida? Ninguém. Eles falam assim, o cara ligou o celular e tá fazendo outra coisa. E se autodenunciou, né? Mas, então, tem muitas reconfigurações, né? O professor deixa de ser o centro, o aluno ganha esse poder de se dizer em que momento ele quer estar sendo visível ou não, né? Tem o chat, que é uma outra forma de comunicação. Enfim, as coisas mutam, sei lá o termo aí que nós vamos colocar, né? E acho que a tua provocação vem muito nessa direção da gente pensar, eu acho que essa neutralidade aparente, né? Então, como se isso fosse simplesmente o suporte. Não, estamos aqui, nossos dados estão sendo registrados pela plataforma Zoom, essa gravação passará pelo Dropbox, porque eu estou gravando, que vai parar em algum data center fora desse país, em que alguma pessoa pode ter, né, agentes humanos e não humanos podem hackear, mapear, vender, né? Negociar, né? Não temos muita clareza sobre essas plataformas de uso, para nós só estamos aqui conversando, né? Então, acho que essa dimensão materialista que vem investigar, olha, vamos ver como que isso está agindo, né? O que esse layout aqui traz de diferente, o que esses recursos como reactions, né, vão poder modificar um botão de ligar ou desligar a câmera vão trazer, né? Então, acho que isso, fora essa instância também mais fora do nosso campo mais imediato de visão, né? Como, por exemplo, os termos de uso, né? Essas questões todas que estão juntas, aí, são materiais, né? Não são simbólicas, não são inexistentes, né? Estão aqui compondo essa reunião que fazemos agora, essa associação que estamos aqui fazendo. Então, acho que essa é uma grande questão, e para mim fica muito provocativo essa ideia da gente conseguir remanejar aqui no olhar daquele garoto que está mexendo na máquina, que é muito visível, que está em primeiro plano, que está ali, né? Eu acho que o momento da digitalização, né? Não sei se, acho que talvez todos os outros, mas para mim o que fica muito claro, eu queria que você comentasse isso, né? É que eu acho que aquela figura se dissipa, né? Ela se dissipa e o objeto ganha um lugar, né? Talvez nós teríamos ali no lugar daquele garoto hoje um conjuntinho de 0 e 1 rodando aquela máquina, né? E nós tentamos entender isso, né? Como uma metáfora do algoritmo que está ali, como diz o André Lemos, né? Como um demônio no meio de nós aqui, selecionando o que a gente pode ver, o que a gente não pode ver, o que vai aparecer, o que não vai aparecer, né? Então, eu gostei muito da imagem do Coté e ela de cara, né? Acho que fica muito claro para mim que nós ainda temos essa imagem de que existe ali uma pessoa, né? E que talvez nós precisamos nos debruçar mais sobre essa agência não humana que se associa a nós para produzir uma performance que é diferenciada e que é sempre localizada, né? Que ganha ambiências, né, diferentes em cada forma de se manifestar como fenômeno, né? Acho que é por aí que eu entendi a tua fala. Se eu tiver falado alguma besteira, você pode me corrigir, por favor. E é um comentário, não é uma pergunta, né? Mas fiquei muito provocado por aquela imagem e o conjunto da tua fala. Só uma coisa que o Diego falou, né, que é bem interessante, que me lembrei agora, eu até vou ter que sair daqui a pouco, que a tecnologia está agindo sobre mim aqui, eu vou ter que sair. Só porque, assim, nas universidades, né, as universidades fizeram os contratos de termo e uso com o Google, a maioria foi Google, né, Meet, etc. E aí gerou, inclusive, todo esse nosso pavor de ter que lidar com o Zoom, por exemplo, agora, durante o Combrace, né? E eu passei por isso agora, pelo CBCE, contratando o Zoom, né? Porque a gente contratou uma versão do Zoom, aí depois a gente viu que não era bem aquilo, que tinha uma série de dificuldades, ia ser pior do que tem sido, assim, a confusão com o Zoom. Assim. Eles iam pedir uma inscrição, que é por e-mail de todo mundo, ia ser um rolo. E aí eu falei, não, olha, gente, vocês não tinham explicado isso na contratação, né, lá nas apresentações. Não é isso que eu quero então cancelar esse. Tinha 2 dias que eu tinha contratado. E quero a outra versão lá, que são multisalas e tal. E aí eles começaram, um robô americano que me respondia em inglês e o sistema traduzia, de dizer, olha, nos termos de assinatura a gente não tem essa possibilidade de cancelamento e tal. Então, assim, direito de consumidor no Brasil foi por água abaixo, porque as regras não são vigentes, né, a ele, que, mesmo operando no Brasil. O site é zoom.us, né? Zoom.Estados Unidos. Então, né, nas universidades a gente não passou por isso. A gente simplesmente fez um e-mail institucional que está lá vinculado ao Gmail, né?
Eu lembro que na UFMS, os caras começaram a cobrar dos alunos que usassem o e-mail institucional. E aí eu conversei com eles, falei, vocês pararam para perceber por que eles estão forçando isso? Vocês sabem o que é ter acesso, né, a dados de 20 mil alunos e professores, né, de maneira sistematizada, uma comunidade pujante, né, que produz conhecimento. Então, assim, né, acho que passa um pouco por aí isso que o Diego falou. Né? A gente não, nas universidades piorou, a gente nem se dá conta que a gente assina os termos de uso, porque a própria universidade já assinou lá por todo mundo, né? Mas agora com o CBCE eu vivi na carne, na pele isso. É interessante, né? Porque tempo atrás eu vi uma conversa do professor Theo Amiel, lá da UNB, com o Sérgio Amadeu, e eles estavam falando justamente da dificuldade de você entender os termos, né, de compromisso ali. Ele tinha um aluno que era do direito que estava lendo os termos do Google Sala de Aula já há dias e não conseguia, sabe? Não conseguia achar como é que aquilo foi construído para ser desse jeito, né? E aí você falou, né? Aceita a ferramenta e aí daqui a pouco já faz com que os alunos utilizem aquele meio institucional. Isso também aconteceu nas escolas lá em Florianópolis. A gente tinha que sentar com crianças, a gente está falando de crianças, e ensinar, né, bem instrumental, porque elas têm que usar aquele meio institucional. E aí que a Barad fala que nessa interação, a gente nunca pode perder de vista a nossa responsabilidade. Tem responsabilidade nisso. As coisas vão acontecendo, mas a gente não pode esquecer a responsabilidade, né? E aí a responsabilidade é nossa, nesse caso mesmo, né? Mas é interessante o Diego, aí voltando ao que o Diego falou também, bom, aquela imagem eu já usei algumas vezes, e toda vez eu fico olhando porque eu acho ela maravilhosa. E ainda mais que eu fui buscar, porque eu gosto de fuçar as coisas, né? E eu fui buscar a história da imagem, e aí o Coté, ele fez essas imagens para uma feira mundial, e aí depois essas imagens sumiram por muito tempo, e quem achou foi o Isaac Asimov. Ele achou e colocou no livro dele. Então, olha só que coisa mais incrível, né? Que coisa mais especulativa, sei lá, que realismo, né? Que maravilha que é. O Asimov que fala sobre realidades utópicas, né? Ou distópicas, no caso, achou a imagem, né? E aí ele achou maravilhosa e também utilizou. Aí já século XX, né? Mas ela tem muita coisa muito interessante que você olha por horas. Essa ideia do menino é bem isso mesmo que você falou, da imaterialidade, mas é interessante que quando a gente materializa ali também a presença daquele menino, a gente materializa hoje a desigualdade, né? Então, ter acesso à matéria também ou estar presente, né? Fazer sua presença nessas interações também é desigual, né? Porque nem todo mundo consegue ter acesso. E aí a ideia de que a nossa realidade é construída material e discursivamente, né? O discurso também tem peso ali, o discurso da igualdade está sendo posto por terra ali, né? E aí o lugar do menino, eu fico pensando aqui na minha viagem que ele se transformou então no lugar do controle, né? Desse controle que também é mágico, né? Aquela coisa da varinha, né? Que acontece de uma forma que a gente não sabe, mas que está ali por trás desse material, né? Dessa inteligência artificial que está controlando, né? E, ao mesmo tempo, também é a presença humana, eu fico pensando, porque existe um movimento forte, ainda mais agora, em que a gente vive nesse país louco, distópico aqui, em que a saída, que eu estava falando para o Diego, para quem está nesse limbo como eu, a saída é o aeroporto. Para mim não é, porque eu não tenho dinheiro para ir embora. Mas para muitas pessoas a saída tem sido a programação. E aí está se criando uma mão de obra de programadores em países periféricos, né? A gente está falando Brasil, Índia, que vão, de alguma forma, tomar o lugar também daquele menino. Então, ele é o lugar do material e também o lugar do humano ainda. Então, já existe ali relatos, tem o professor da Unicinos, Rafael, acho que é Grossman, que ele fala muito da questão do trabalho, né? E aí ele colocou um dia, agora eu não me lembro direito o valor, mas era uma coisa absurda, tipo 26 centavos uma hora de trabalho de um programador brasileiro para trabalhar para grandes empresas, né? E fazer esse trabalho de mão de obra. Então, esse discurso também de que a saída é a programação, aprenda a programar, né? Não a gente vai ser substituído pela máquina.
também me faz colocar ali, de novo, o menino de calça comprida antes da idade. Sabe? Então, é o humano e o não humano que pode ocupar. Estão revezando ali naquele lugar ainda. Eu pensei nisso. Mas pensar a materialidade na escola também, eu acho interessantíssima, e eu acho porque ela grita. É isso que eu falo para vocês. Quando a gente está na escola que a tecnologia não funciona, e sempre não funciona, ela grita para a gente, né? Olha, estou aqui e eu estou no entrelaçamento que está todo doido aqui, né? Então, não sei, é uma forma da gente pensar. Legal. Liana, eu tinha comido uma questão ali fui avisado pelo Silvan, obrigado, Silvan, pela coagência aí. A Viviane Limeira tinha perguntado para você antes, né? Ela comentou que você resgatou a sua fala no momento que você disse que era difícil, né, trabalhar com a metodologia neomaterialista, que você tinha até tentado, né? Então, eu queria saber se você tem algum caso que pode comentar, ela ficou curiosa sobre a metodologia. Cássia também, logo na sequência, tinha feito ali um comentário, né, falando que a gente perdeu um pouco perdemos a sensibilidade da relação, né? Um algoritmo programado por alguém ideológico e tudo mais. Então, a gente tem esses dois, né, tem essa questão da Viviane endereçada para você, e na sequência temos a Tati ali, que está conosco, também está inscrita para te encaminhar uma questão. Eu achei difícil, Viviane. Eu trabalhei, então, nessa pesquisa mesmo que a gente fez com os alunos na PUC, a gente fez um texto a 3, né, a 6 mãos, né? Fui eu, a professora Magda e uma colega nossa, Paula. A gente debateu muito como é que a gente ia analisar aqueles dados sem cair na dualidade do sujeito-objeto, sabe? Dessa separação de que eu sou só um observador que estou ali lendo aqueles dados, sabe? A gente está construindo o tempo inteiro aqueles dados também. E aí, como então que a gente ia... O exercício da escrita também foi muito difícil. E aí, quando você vai ver ali os trabalhos, né, que utilizam a metodologia difrativa, eles não existe uma linha comum. Cada um usa de um jeito, sabe? São todos maravilhosos. Assim. Quando você lê, são todos maravilhosos. Cada um da sua forma, cada um da forma como entendeu que aquela diferença emergiu e que ela merece ser exposta ali, né? Por isso que é difícil, mas a gente tem que tentar no exercício, porque, como eu falei lá no final, a gente foi forjada na ideia de que, enquanto cientistas, somos observadores imparciais. E isso até mesmo é uma coisa que eu venho lutando da comunicação também. Lá no início, quando eu comecei a pensar isso, eu utilizei o Gregory Bateson, que ainda está muito presente no meu fazer, em que ele vai falar que não, que nós estamos sempre interagindo, né? A gente constrói aquele campo, né? Ele, como antropólogo, fala, a gente transforma aquilo, a nossa presença transforma. E aí depois uma outra referência, que são os estudos da ecologia da mídia, né? Do pessoal do McLuhan, e ali eles vão falar que a gente, quando entra no campo, eles usam a metáfora da minhoca. Quando você coloca a minhoca no espaço ali de plantação, ele não vira só aquela plantação mais a minhoca, ele vira uma outra coisa. Então, quando a gente se coloca naquele campo, ele não é a sala de aula mais aliana observadora, né? Ele é outra coisa. E aí, essa sensibilidade que o Latour diz que é difícil, precisa ser construída, né, reconstruída, né? E ele diz nesse textinho que é pequenininho, que é maravilhoso também, que ele diz que essa é uma tarefa que cientistas trabalham junto com artistas, né? De construir a sensibilidade, né? E a gente vai aprender muito com os artistas, ele diz. Mas é difícil, mas vale a pena, porque é transformador, assim. Que mais, Tati? Boa tarde. É muito provocativo, convidativo te ouvir, assim, há muitas questões que não tem nem como elaborar nesse momento. Cada termo me leva para um universo aberto que dialoga com coisas que são muito presentes na minha vida, né? Invisibilidade é uma das questões da minha relação muito forte. É um livro infanto-juvenil que eu escrevi, né, sobre o invisível. Emaranhada é a minha metáfora do Mulheres e Novelos. Então, nesse meu
caminhar entre a ciência e a arte são termos. E aí você me traz para esse presente perpétuo e para tantas questões. E eu queria te ouvir um pouco mais assim sobre essa intra-atuação, né? Mas quando o Silvan fez o depoimento de que as universidades escolheram os nossos e-mails, né? Escolheram, então, as nossas plataformas, eu vivi uma série de angústias, assim. Em 2000, acho que 2017, eles fecharam um contrato, então avisaram, vocês têm e-mail institucional, passem a usar, né? E Drive infinito. Eu crio com imagem, trabalho com vídeo, com fotografia. Falei, vou resolver o meu problema. Peguei os meus 3 computadores do laboratório de criação com os alunos, falei, vou subir tudo no Drive, onde quer que eu esteja, as coisas que eu preciso vão estar acessíveis. E aí começou a pandemia, né? O Google Meeting, que era infinito, passou a 100 pessoas. Então, você só pode atender até 100 pessoas, depois disso não cabe mais. Né? Aí foi o primeiro comunicado. E o último agora, que eu não sei se vocês partiram dessa mesma agonia, para mim é um desespero, era assim, fizemos o levantamento em todos os e-mails institucionais, né? 80% usa até 5 gigas, então, a partir de janeiro, não haverá mais gravação no Google Meeting, né? E os professores, os docentes, terão direito a 5 gigas, né? E aí eu olhei para aqueles 20% que usa acima de 5 gigas, fui na curiosidade olhar o que eu guardava no meu Drive infinito, né? Como diz o Silvan ainda, desse acesso institucional que eu nem sei o quanto é reservado, né? Que eu só guardo coisas da instituição que eu produzi nesses 10 anos e que eu uso 3 teras. Então, assim, eu tenho o final do ano para dizer que tudo que eu guardo da universidade não pode mais ser guardado pela universidade. Né? Eu preciso pagar para guardar, eu preciso resolver isso. E há uma transição de dados e de organização, né, de aulas. E o nosso semestre, por exemplo, a gente está no 2020.2, que vai até fevereiro. Então, eu falei, tá, então o que eles querem? Em janeiro volta presencial, porque há o direito do aluno assistir a gravação. Né? Ele pode não estar mais síncrono, porque várias coisas justificam agora. Né? Então, são questões que a sensação é que eu não tenho mais, eu além de não ter escolha sobre as ferramentas que eu disponho institucionalmente, né? Eu nunca sei até quando eu disponho dessas possibilidades e a sensação de, ao mesmo tempo, de invasão, de limbo, né? E de não cuidar. Então, se os professores que trabalham com imagem, que trabalham com criação, eles cabem em 5 gigas, né? Como é que a gente normatiza o que é o espaço virtual, né? Para que a gente tenha as nossas coisas disponíveis, e não só disponíveis no sentido de documentadas, né? Então, essa relação ficou muito presente. Quando o Silvan me trouxe, assim, me disparou para esse lugar, como se eu me sentisse assim, eu tenho uma materialidade digital de produção, que se eu não pagar e comprar um HD de 4 gigas e passar alguns dias checando, eu vou perder tudo, porque automaticamente alguém decidiu que para um professor 5 gigas é o suficiente para um e-mail institucional, depois não só de 2 anos, né, de serviço de pesquisa, ensino e extensão, né, virtualizado. Então, isso me deu, assim, eu comecei a escrever um e-mail e eu falei assim, eu espero que não seja um grito individual, ele está no rascunho até hoje, porque eu queria convocar os docentes a conversar. Eu falei, mas... E aí comecei a olhar para essas porcentagens, e aí me veio uma série de incoerências de que tipo de suporte a gente tem, né? Além da formação, que para algumas pessoas isso ainda era muito distante, a familiaridade ou o diálogo e a abertura para estar com essas tecnologias, e a tua imagem é muito presente nesse sentido, né? Quer dizer, para alguns professores, eu defendi meu doutorado há 21 anos, dezembro do ano 2000, que eu falava de internet, era chamada de louca. Que loucura, internet para educação, foi um monte de briga na disciplina de seminário, né? Como é que vai usar a internet, como é que vai usar a internet? Na verdade, a pergunta está em aberto e tem 1001 possibilidades, né? Porque como é que eu vou usar a internet se a internet, que é uma possibilidade, ela é limitada a 5 gigas, porque é o que cabe para a universidade, para o professor que eles esperam que eu seja,
né? Então, eu vou guardar textos, apesar de poder fazer meus alunos criarem vídeos toda semana, produzirem áudios, né? Eu não sei se eu estou me estendendo, mas eu acho que veio a angústia de uma vez. E aí, hoje, eu dei aula a manhã inteira. É uma turma de 50 alunos que eu faço 50 bolinhas, né? No Zoom a gente vê retângulos, no Meet a gente vê bolinhas. E eu dei uma tarefa que eu criei com eles na pandemia, porque eu falei, eu preciso ver esses alunos. Eles precisam existir para mim, porque eu quero ter rosto, eu quero ter história, eu quero ter forma, né? Eles precisam existir para eles, até porque eu trabalho com o primeiro semestre. E aí, para trabalhar com Spinoza e potência de agir, eu falei, vídeo minuto sobre as potências de agir. E hoje foi incrível, porque a gente foi partilhando, e essa relação de que depois que eles colocaram na tela, eu coloquei na tela, o que eles subiram no Drive, que agora não vai existir mais, né? Para dizer quem eles são, fez eles se reconhecerem e se mobilizarem para falar, todo mundo liga a tela. Eu assim, peraí que eu estava saindo do banho, não, peraí que eu acabei de ir em tal lugar, não, mas eu estou sem blusa, eu estou despenteado, né? E aí todos os microfones abertos, porque aquele lugar já era um outro lugar, né? Essa, quando fala dessa... foi muito forte, eu não diria, essa intra-atuação, né? Não é a minha aula e a minha proposta e eles, mas todas as questões que se emaranharam ali ou começaram a se reorganizar, né? Então, são reflexões e inquietações e partilhas, não sei se em alguma ordem ou completamente misturadas, mas são profundamente viscerais. Obrigada. É interessante que a Tati falou, eu estou me estendendo, mas eu acho que uma coisa também que vai no lado da sensibilidade, né, principalmente na academia e principalmente na pandemia, que aqui são espaços de acolhimento. Quando a gente está se reunindo aqui, a gente está nessa interação aqui, ela se transforma num fenômeno de acolhimento também. E aí, quando a Barad ela fala da intra-ação, que é um conceito bem dela, né, ela vai dizer que nós nos constituímos nesse momento aqui. Não existe um antes, só existe esse momento aqui. É isso que ela chama de realismo agencial. São nessas agências que a gente se constitui. Isso não quer dizer que nós, enquanto sujeitos, somos ahistóricos, ou que a tecnologia é neutra, não tem valores. Ela quer dizer que, nesse momento aqui, a gente mobiliza e constrói essa realidade e se constrói junto. Esse antes, esse depois, é por isso que quando fala de interação, a gente está falando de dois sujeitos que já existem e que ali só se encontram, né? Na intração, ela vai dizer que eles não só se encontram, eles se grudam e se constroem juntos, né? Eu não sou mais a mesma depois disso aqui e não sou a mesma nesse momento aqui. Eu sou uma Liana diferente aqui. Porque estou ouvindo a Tati, porque estou ouvindo vocês, porque estou vendo a Dandara, porque estou aqui com a tela. Então, aqui nossa realidade, agencialmente, está sendo construída, é essa aqui. E aí, os discursos também são muito fortes nessa construção. Materialidade e discurso também estão muito presentes. Ela não existe separação. Ela vai trazer do Foucault a ideia das palavras e as coisas, né? Que ele vai dizer que palavras e coisas não existem enquanto tais, sozinhas, né? Elas se existem juntas e elas têm uma existência, né? Tem uma agência. Ela diz que ele falha um pouco não dizer como isso acontece. E é isso que ela quer tentar mostrar, como isso acontece. Por isso que o como é importante. E difícil também, para lembrar a Viviane, né? E aí você falando de tudo isso, né, que como a gente... É interessante pensar, o Diego tinha falado também, eu pensei nessa coisa da materialidade, do imaterial, do digital, me caiu a ficha, eu estava num evento, o Gilson me convidou lá na UFOPA, e aí, isso antes, 2019, e aí um aluno tinha um trabalho que ele ia questionar sobre o TI verde, porque ali naquela região, a questão ambiental trabalhada nas escolas tem uma pegada muito forte relacionada ao TI verde. E ele foi questionar isso porque ele disse que ali naquela região também estão sendo construídos diversos servidores só para blockchain. Então, a maravilha da Bitcoin, vamos dizer assim, dessa moeda virtual,
que é linda, que é imaterial, que é maravilhosa, que o Bial fala num comercial assim, que irrita profundamente, que essa é a próxima geração do dinheiro, está derrubando florestas ali no oeste do Pará. Então, olha que materialidade, a gente nem sabe, né? Deve estar muito pior agora, 2019 para agora, imagina, né? Se até garimpeiro agora quer ser povo tradicional, né? Então, tá meio doido o negócio, né? E aí, como é que a gente, parece que cai uma ficha, né? Quando ele fala para a Tatiana, não, você agora só tem 5 GB. Parece que cai uma ficha de como as coisas precisam ser vistas na sua materialidade, porque senão a gente, sei lá, né? Então, é uma provocação e é uma reflexão, ou uma difração muito, muito importante, né, que a gente tem que fazer agora. Liana, eu fiquei muito provocado, né, com o depoimento da Tati, né, porque eu tenho aprendido, né, coincidentemente, né, veja, me encontrei aqui com a Liana com o tema que também é o meu tema do momento, né, estudando muito o Bruno Latour, e o Bruno Latour convida muito a gente a ter esse olhar que ele não chama de sistêmico, vai fazer algumas críticas, mas essa ideia, ele trouxe a metáfora da rede, né, depois vai explicar que rede também não é uma boa metáfora, mas enfim, que é esse olhar difuso, né, o que age em cada momento, né, eu fiquei pensando, poxa, olha que loucura, né, porque as universidades se embrenharam lá com o Google, né, o Google chegou, claro, né, batendo a porta, falando, olha, como eu sou infinito, né, como eu tenho espaço para tudo, para todos, né, e agora que está todo mundo assim super formatado, né, ele falou assim, bom, na verdade não tem tanto espaço assim, agora vocês têm que cobrar para ter esse espaço todo aí, né, tá difícil, os meus data centers estão muito saturados, então, essa é uma provocação, né, muito interessante. O que eu acho que a Viviane tinha perguntado da metodologia, né? O Latour fala muito disso, né, da gente olhar, e eu acho que vai muito ao encontro, claro, né, do que, acho que não sei se é a Harai, né, que também traz essa coisa da gente foca no que causou a diferença, né? Tudo começa por aí. Me parece que os diferentes estudos neomaterialistas vão muito por isso. Olha, pintou um ruído, pintou algo, né? Pintou algo que mudou, né? Então, o que está causando essa mudança? Quem são os agentes? O Bruno Latour vai falar em actantes, né? Vai trazer da semiótica. O que está agindo para sair dessa coisa humana, né? Porque às vezes o que está agindo é o termo de contrato, né? E o termo de contrato fala, mas quem fez o termo de contrato não foi humano? Olha, pode até ter sido, mas o fato é que ele se torna uma instância autônoma e que tem uma certa gestão sobre nós, como o Silvano falando, se você quer depois questionar com o Zoom, e vai ser um atendimento eletrônico, ou a Tati que vai mobilizar a universidade, no fim vai chegar algum tipo de termo do Google dizendo, olha, né, é isso aí, você resolve, se vai ser 5%, não vai ser, não me interessa, mas o fato é que vocês têm que me pagar X, e vocês têm, porque eu imagino que o que aconteceu foi, eles limitaram para a universidade agora está com os recursos mais, graças ao nosso, ao criador da distopia aí, né, desse país todo, que está ali cortando todas as verbas, né, as universidades estão sem grana para nada, e claro, né, coincidem esses dois momentos, né, o momento da falta de recurso e da cobrança que chega exatamente coincidentemente neste momento, né? E aí nós nos vemos sendo cada vez mais formatados, transformados, reduzidos, né, a essa coisa aí de alguém que está em plena era digital, que pode criar, né? Veja a Tati falando o que ela fez com os alunos dela, né? Tati, fiquei pensando, olha aí a agência do vídeo, né? Então, ela falou, não sou eu, não são só os alunos, mas é também o vídeo, é também a possibilidade de subir na nuvem e a possibilidade da gente se remixar isso tudo aqui num momento síncrono, que faz esses caras falarem assim, não, é importante a gente abrir a câmera, né? Talvez, muitas vezes em sala é difícil, né? Muito mais difícil a gente fazer um aluno que não apagou a sua câmera, mas que não se conecta, né? A gente fala, desfala, né? Então, ali houve uma dança, né? O Bruno Latour também gosta muito dessa ideia de que a gente está, né, numa relação quase que de orgânica mesmo ali com os objetos é uma técnicos, coreografia, produzindo, né? Coreografia é um termo que você usa no seu texto, né? Uma dança, né? Estamos sempre, e essa dança performa uma realidade, né? Acho que essa é uma ideia muito legal. E das metodologias, se eu querer abusar, mas se eu puder colaborar, tem um texto que me marcou muito quando eu estava estudando, estou estudando teoria por rede, né? Tem um pesquisador da UFMG, que é do campo das ciências, se chama Francisco Ângelo Coutinho, e ele tem um texto que eu acho assim maravilhoso, que se chama Seguindo uma Lupa.
Seguindo uma lupa em uma aula de ciências para a educação infantil. Eu vou compartilhar o link aí com você, que é do Francisco Ângelo Coutinho, que é um estudioso do Latour, até fez o dossiê Latour recentemente. E é maravilhoso, porque assim, ali eu acho que você tem um esquema metodológico muito rico, né? Porque ele vai fazer algo simples, né? Assim, como ideia, que ele falou, olha, nós vamos levar vou fazer uma etnografia de uma professora que trouxe uma lupa para uma aula de ciência. E o que acontece? O que a lupa dispara? O que a lupa faz fazer? E ele vai seguindo os rastros do que vai acontecer, dos acontecimentos, né? Do que vai surgindo a partir do momento em que aquele ente se instala ali, porque ele produziu diferença ou não produziu, que diferenças foram produzidas, e ele vai mapeando o que a lupa faz fazer numa aula de ciência. Cara, e é lindíssimo, né? Aquilo para mim é super inspirador. Vou botar aqui no link para vocês o site, né? E eu acho que todos esses estudos passam muito por isso, por a gente identificar o modo, né? Primeiro identificar quem são os atores que estão envolvidos, quem está produzindo, se há uma diferença, quem está produzindo diferença, né? Mapear as formas ali o Bruno Latour chama de mediação, né? As forças que estão sendo produzidas, né? Então vai muito por esse rastrear. E outra referência metodológica que eu acho muito rica, acho que talvez a Liana conheça, que é o Tomásio Venturini, que fala sobre cartografias das controvérsias, que é uma possibilidade metodológica inspirada também nos estudos neomaterialistas e que parte dessa ideia de que a gente seguir rastros, né? Olha, as coisas deixam pistas na medida em que produzem diferença, então a gente deveria se atentar para isso e perceber nessas associações. Então são dois textos aí bem legais, vou deixar a dica no chat aí para vocês. E enquanto isso, vocês podem ir desfrutando aí da Liana. Diego, a Não, eu tô Dandara olhando aqui. escreveu também. Dandara, vai lá. Siga aí. Eu tive que mudar de tela aqui para pegar o link e perdi por uns minutos, né? Coisa dessa agência aí do Zoom e dessa multitelas. Na verdade, eu queria agradecer a Liana pela fala. Ela falou assim, muita informação, né, gente? Eu tô assim... tem muitas palavras que você foi falando que são muito... Assim como o Tati também teve a identificação com algumas e que para mim são outras, né? E que também levam essa coisa da reflexão, do mapeamento, da cartografia, que são muito presentes para mim, na minha prática, na minha vida, mas com outros contextos que me parece que são mais tradicionais da coisa, né? E aí eu acho que você saiu, se eu fiz ontem, emaranhando, né? As coisas todas assim. E eu ainda não consigo formular uma questão mais aprofundada sobre. Mas eu fiquei curiosa sobre essa questão que você disse, assim, os trabalhos, eles, sobre a metodologia, né? Que a Vivi perguntou se era, como é que se desenvolvia, se era complicado, e aí você citou que cada trabalho ele vai ter um jeito diferente, vamos dizer assim, de materializar esse método no sentido da difração, né? E eu fiquei me perguntando se isso seria do próprio método, se a partir do momento que ele não for, assim, cada um seguindo por um caminho, não sei, fiquei viajando nisso. Se isso não é próprio da metodologia. E também fiquei pensando aqui um pouco sobre essa questão, Tati, de você ter sido despejada, né, e de vários de nós também. E eu fiquei com essa sensação muito quando eu cheguei na UERN, só que do despejo do físico das coisas. Eu trabalho muito com reconstrução de objetos, reuso, sucatas, e imagine que a universidade não tem esse espaço de nada, de guardar nenhum tipo de material, nem os implementos esportivos tradicionais. Imagine os troços de Dandara, é assim que os meus materiais de ensino são conhecidos no departamento, inclusive pelos colegas, os troços de Dandara. Então, eu ando com os meus troços para cima e para baixo numa motoca, porque eu não dirijo, né, com minha mochila, com meus troços para cima e para baixo. E aí eu fiquei nessa, assim, né, o quanto essa sensação de você... E me veio muita reflexão, né, que aí já veio aquela coisa assim, de que agora o trabalho invadiu a casa. E nessa coisa do despejo de Tati, o meu trabalho já tinha invadido minha casa, porque muitos dos meus materiais eu só conseguia acessar na minha casa, porque na universidade já não tinha espaço para mim. E na universidade já não tinha internet e Wi-Fi para eu conseguir também fazer outros tipos de estratégia e alcançar outras redes e outras possibilidades.
e que agora tem sido possível, infelizmente, por todo esse contexto, que, inclusive, finalmente vai sair a internet no campus, né? Então, foram muitas reflexões assim, que estão povoando a minha cabeça, mas a pergunta, vamos dizer assim, seria para escutar um pouco mais sobre essa questão da metodologia edificativa, que eu achei muito interessante, e tentar entender se essas produções elas já não são características dessa própria metodologia. Se não faz sentido nenhum o que eu estou dizendo, para a gente ir construindo. Não, faz muito interessante, assim, que até agora eu estou pensando. Assim, que eu acho que talvez a dificuldade esteja, é claro, é um método que nos tira do lugar que a gente vinha ocupando, né? E aí eu tenho que olhar para o diferente naquele, como o Diego mostrou no exemplo, né? O que aquela lupa produz de diferente, né? Então, pensando a difração, como as ondas, alguma coisa diferente que bate e muda todo o percurso, o fluxo das ondas, dentro de um lugar em que está acontecendo todas aquelas relações que elas estão emergindo e que estão incessantes o tempo inteiro, e eu junto, eu acho que a minha dificuldade está aí. E aí, nisso, agora pensando com você, a dificuldade era uma coisa que eu já tinha pensado também. Eu vejo o tanto quanto como eu sou formatada como uma cientista que olhava o objeto como algo que estava ali posto e pronto para eu só analisar, observar, né? Ou propor, né? Porque a gente está falando de pesquisa aplicada na educação. E aí isso me balança toda, assim. Então, fazendo assim um túnel do tempo, eu fico pensando, fico até com vergonha da minha pesquisa do mestrado, doutorado, porque eu era a pesquisadora numa sala de aula, sabe? E não percebia aquelas... Então, assim, e fui incentivada para ser assim, sabe? E era assim que tinha que ser. Então, acho que a dificuldade no método está na nossa resistência, no meu caso, talvez na minha resistência, que acaba também emergindo ali, né? E por isso que eu tenho vontade de fazer antropologia, sabe? Para me colocar naquele campo. Não sei, acho que um dia eu vou estudar isso aí também. E olha, Dandara, é tão louco, porque eu, do mestrado, doutorado, desde a comunicação, a minha referência maior era o Gregory Bateson, que fala de complexidade, que já fala de entrelaçamento, que fala dessa... Eu não falava a palavra simetria, mas que tinha que ter, né, uma igualdade ali, ou nem existia essa relação sujeito-objeto. E aí parece que eu não entendia nada que o cara estava falando, porque agora que caiu uma ficha gigante. Então, acho que a dificuldade é essa bagagem que a gente leva, né? E aí eu vou usar a ideia da sensibilidade para tentar, né, mudar ali ou me possibilitar estar nessa intração e perceber, né, essa intração verdadeiramente, né? Porque ela acontece, se eu percebendo ou não, ela acontece. Não tenho controle sobre isso, né? Então, é claro, tem que estudar mais e mais e ir mais a campo, né? Mas não está tão possível ir para campo, né? Quem dera a gente viver só de fazer ciência, né? Mas cada vez mais complicado. Agora, Dandara e seus alfarrábios, como diria o Messa, eu imagino você carregada de materialidade para todo lado. Uma maravilha. A minha mãe é professora de educação física, eu cresci com a pessoa carregada de alfarrábios. Pode olhar aqui, né? Só olhar. Adora. Eu acho que eu não sei se eu te... Aqui também, só olhar. Não sei se eu te respondi, eu só te confundi, mas a ideia... Não, respondeu sim. E é interessante só... Ontem eu estava assistindo a mesa do GT Inclusão, né? Do GT Inclusão, a mesa interna. E era interessante que também a professora que fez a fala lá, uma das professoras convidadas, ela estava falando sobre essa questão da humanização docente, da gente se perceber justamente nesse processo implicado. Ao mesmo tempo que a gente... E me pareceu, né? Obviamente que eu tenho um aprofundamento, nem fazer que nem a história, nem lá, nem cá, na tua teoria, mas me parece muito próximo essa questão da intração, né, como isso me modifica também.
Então, assim, isso está muito povoando, né, assim, as ideias, e eu estou achando interessante essas conexões, né, das mesas, assim, está sendo muito rico. Muito obrigada, Lívia. Ok, pessoal, a gente está se aproximando aí das 16 horas, né? Eu acho que a gente podemos ir vendo aí se a gente tem mais manifestações, né? E aí depois a gente poderia avaliar conjuntamente aqui se a gente faz uma rápida pausa para uma água, um cafezinho, pão de queijo, porque a gente está no Combrace de Belo Horizonte, e voltamos aqui para tirar da Liana até o seu último beat, né? Ou se a gente já, né, poderia também, né, não havendo mais questões, né, se a gente também poderia pensar num encerramento um pouco mais cedo, né? Não porque tenha se esgotado, mas porque de fato a gente tem usado o tempo a nosso favor, né? A nossa mesa hoje ficou infelizmente desfalcada aí da presença do Jean e do Gio, então o que nos deu o privilégio, né, de ouvir a Liana com muito mais disponibilidade também, né? Então, a Viviane, né, apontou se a gente faz um intervalo, mas eu acho que talvez valeria a pena, sim, fazer um levantamento se alguém ainda está aí pensando em encaminhar algo, né? Como o Sérgio, tipo, não, eu ainda preciso de um tempo, quero encaminhar algo. Ou se talvez valesse a pena a gente pensar no momento final, já encerrarmos um pouco mais cedo, né? Talvez, se não, eu penso que se não tivermos muito mais a provocarmos a Liana, né? Já estivermos um momento mais assim de deixarmos fluir um pouco aí as ondas que ela nos mandou aqui, né? A gente pode também pensar no encerramento mais cedo e descansar um pouco para a sessão de posters que vem já às 17 horas. Então, vou fazer uma consulta rápida aqui no chat. Se alguém tiver pensa em encaminhar mais alguma questão, algum ponto. Se não tivermos muito, já fazemos essa última rodada e já podemos encaminhar para o final. Penso que seja mais, né, percebendo aqui que não há uma intensidade de questões ainda. 17h30. Sim, tem outro informe aí, que às 17h30 temos também mais uma sessão lá com a Sim e os nossos autores, produtores ali de peças audiovisuais, das fotografias. Creio que podemos encerrar. Então, a gente não deixa passar nada. Tá legal. Liana, eu vou então te convidar, né, se quiser fazer as suas considerações finais. E, na sequência, eu verifico aqui, antes ainda de sairmos, verifico com Cássia, com Tati, com todos os demais, se temos mais algum informe, mas acho que não, 17 horas, sessão de pôster, deve estar aberto já na nossa salinha lá pela área dos associados, e também assim, 17h30, Tati já lembrou aqui mais uma, 19 horas, evento das homenagens. Esse imperdível hoje, porque a pessoa que foi indicada a receber a homenagem, de fato, foi um acerto incomensurável do CBCE, né? Precisamos estar lá para ver quem é. Não vou falar aqui, não vou dar o spoiler para os demais, então temos que ver quem é a cientista homenageada, né? Representante do São CBCE. 10 pessoas. Não, mas tudo bem. Mas eu acho que nós temos que ir lá ver uma pessoa que eu sei que será homenageada, que é uma cientista que merece todo o nosso carinho, né? Muito especial. Li, então passo para você, se quiser fechar, né, fica à vontade. Na sequência, a gente encaminha para um fechamento. Bom, já que a gente vai fechar, claro, quero agradecer muito, dizer que eu estava bem nervosa para essa mesa, agora eu posso admitir. Eu enchi o saco da Cassinha, falei, mas Cássia, será que vale a pena? Só eu? Mas Cássia, eu sou uma pesquisadora errante, não sou de lugar nenhum, sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Isso não tem nada a ver. Tá bom, Cássia, mas aí fiquei eu virando noite para fazer uma apresentação, para organizar, né? Porque vocês veem, é muita coisa, mas eu espero que eu tenha provocado alguma, né? Pelo menos uma ondinha, como diz o Diego tenha ido. E aí a publicitária que não sai de mim quer dizer que amanhã tem mais, na mesa que Dorensky vai mediar, eu vou apresentar o trabalho lá e também vou trazer de novo todas essas reflexões numa pesquisa que foi
dentro que eu fiz já com essa lente no Instituto Federal aqui de Brasília, quando eu estava dando aula de produção audiovisual. Então, tem algumas coisas lá. Aí, Viviane, que estava curiosa com a metodologia. Dandara, Viviane. A Tati, que trabalha já com isso, mas se quiser dar uma olhada lá, convite, porque eu tenho que ficar fazendo, né, Lourenço, que é a publicidade da mesa. E aí, e agradecer demais. Nossa, as perguntas de vocês me aquietaram mais, me trouxeram um monte de coisas para pensar. E Diego, muito obrigada, e a gente vai trocar mais figurinhas, porque estamos construindo juntos esse novo pensamento aqui, essa nova lente, né, que a gente, apesar da metáfora da visão não ser a melhor, né, como diz a dona Haraway, mas a gente... Não, mas pode ser, o Latour fala que se a gente se inspirar nas formigas, né, que tem sempre uma visão meio míope, se vê sempre frágil, sempre seguindo os rastros de forma precária, mas sempre coletivamente, a gente vai mais longe. Então, talvez a visão da formiga seja legal. Então, não a nossa visão, né, mas a da formiga. Então tá, agora acho que eu vou me transformar em formiguinhas. Formiguinhas. E aí, Cássia, obrigada pelo suporte sempre. A gente também tem um lançamento, né? A gente tem um capítulo ali que eu vou falar um pouquinho no nosso capítulo coletivo, no livro, que vai ser lançado quando, Cássia, sabe? Eu já esqueci. Ah, foi ontem? Deu para fazer uma leitura de a Cássia está com o microfone fechado, Eliana. Eu sou boa. Nós já estamos tão né, adaptados a isso que mesmo sem microfone a gente já sabe o que falou. Os lançamentos dos livros aconteceu ontem à noite, né? Eu não sei como a organização combinou com os autores e tal, porque eu assisti só o começo e eu tinha outro compromisso. Eu posso ter recebido, mas fica pingado, né, com uma criança. Então, mas aí faz a propaganda do livro também, Liana. Faz a propaganda do e-book. É o e-book você fala mais aí, Cássia, você sabe melhor do que eu. É o próprio e-book do Combrace, né? Que colheu textos de todos os GTTs, então também está disponível na página do CBCE, lá nos e-books, né? Biblioteca, não lembro direito, mas enfim. E aí, cada GTT fez a sua contribuição em relação ao tema, né, deste Combrace. Então, desde o final do ano passado não, né, meados do ano passado, que esse trabalho foi se desenvolvendo, e daí depois idas e vindas para revisão, enfim, e aí chegamos ao e-book disponibilizado agora, né, para o lançamento no evento, e está acessível. O nosso capítulo foi Gilson, eu, Márcio e Paulinha Bianchi, e a gente escreveu, são 4 cartas, né, para o que está por vir, que a gente colocou assim. Então, foi muito legal, e a ideia das cartas foi muito interessante. E a última notinha foi, por isso que eu lembrei, foi uma carta, porque a nossa organizadora do GTT, Cássia, estava incomunicável por causa do apagão que teve no Amapá do ano passado. Então, foi um processo bem, bem doido, assim, mas ficou bem bacana, né, Cássia? Então, fica o convite para essa leitura também. E aí, agradeço muito, vocês me provocaram muito, me ajudaram e vão me ajudar a pensar mais ainda. Agradeço muito até agora, a gente aqui, juntos, pensando, maquinando. Reclamamos até pouco, né? Acho que a gente tem que aproveitar mais os espaços para a gente poder reclamar mais, mas a gente mantém aí, tem outros momentos nesse evento. Obrigada. Não, a tua fala não nos inspirou reclamação, Liana, é isso, né? E em nome do GTT, né, de todos nós e também do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite, ter partilhado conosco esse momento, né, tão inspirador. Então fica a nossa gratidão. Agradeço também aí o nosso suporte técnico, ali o Combrace, GTT2 Combrace, a figura do Ângelo, que está lá em 5 telas ao mesmo tempo, resolvendo todos os nossos impasses. Registro aqui novamente, né, em nome de todos nós, nossos votos aí de saúde ao Giovanni,
né, que depois certamente verá essa gravação. Fica lá o nosso abraço carinhoso e uma boa recuperação para ele. E também agradecimento ao Jean Segata, que se disponibilizou a vir, mas outras agências o impediram, né? Então, era isso. E também agradecer a todos os presentes, né? Aí Cássia, Dandara, Sérgio, Carlos Tati, Ângelo, que também está assistindo aos pouquinhos, a Viviane, Márcio, Roberto, Rodrigo, Galdino, que estão aí conosco até às 16 horas. Obrigado pela partilha, pessoal. E agora, então, eu declaro encerrada a sessão para que a gente possa desfrutar das demais. A Cássia já está. Minha co-host disse que não. Então, eu revogo meu encerramento. Não, eu só queria agradecer a sua pessoa, Diego, por ter mediado a mesa, né? Por ter aceitado o convite de última hora e ter entendido as condições, né? Então, também queria registrar o agradecimento a ti. E agora você pode encerrar. Não, imagina, não tenho que agradecer. Estamos aí para isso. Obrigado, viu, Cássia? Tá bom, pessoal? Então, eu encerro, né? E disponibilizo aí o nosso tempo para que a gente vá curtir daqui a pouquinho, logo mais, as apresentações que se seguem aí no Combrás. Um abraço, vou encerrar aqui a gravação. Obrigado a todos. Diego, a gente poderia abrir as câmeras, quem puder, para alguém fazer um... Sim.